nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A leitura de ontem veio falar sobre a questão quando Deus escolhe uma pessoa, ele envia aquele Espírito Santo. Aí agora é o Espírito Santo que intercede, que aclama por nós o que a gente mais precisa, o que necessita para a construção da nossa morada no céu. Ou seja, é o Espírito Santo que aclama o nosso projeto, boas ações. É o Espírito Santo que quando a gente está sofrendo, aí clama amor de Deus. É o Espírito Santo segundo Deus, que o Espírito Santo ele é segundo a mente de Deus. Então ele vem para dizer para a gente que existe Deus. Então é ele que intercede por a gente. Por exemplo, a gente reza. Naquele momento é o Espírito Santo que de alguma maneira quer que a gente reze, porque está necessitando de oração naquele momento, ou para você e para outras pessoas. Porque veja bem, Deus ele quer salvar não só você, ele te escolheu, ele me escolheu para ser salvo. Nós fomos chamados para ser salvo, fomos batizados, estamos na caminhada. É o Espírito Santo que mantém nós na caminhada de fé. É o Espírito Santo que faz com que a gente tenha oração. É o Espírito Santo que faz com que a gente fale sobre Deus, comente sobre Deus, comente sobre fé, comente sobre salvação, comente sobre Jesus Cristo. É o próprio Deus. O Espírito Santo vem clamar no seu corpo, no seu íntimo, no seu coração, do que você mais necessita, do que você precisa para os obstáculos desse mundo. Porque a intenção do joio é te levar ao inferno, te mostrar ali aos nossos olhos humanos coisas boas, mas no fundo é te levar para o inferno. Então o Espírito Santo é o contrário, ele é amor, ele é o coração segundo Deus. Então o Espírito Santo ele clama por nós o tempo inteiro. Você tem uma doença ali, não é porque você tem o Espírito Santo que você não está livre de uma doença. Você pode ter uma doença, mas o Espírito Santo vai pegar essa doença que você tem. Se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai pegar essa doença e vai interceder, entregar pela igreja. O que acontece? Mais santo você se torna, mais purificado do corpo você se torna. Por quê? Você entregou a sua carne, não o desejo emocional da carne. Você entregou aquele sofrimento pelos necessitados que precisa. Então veja bem, o Espírito Santo é quem intercede por nós. Por mais que às vezes você peça cura, é o Espírito Santo ali que faz com que você peça cura também. Às vezes para você, para outra pessoa. Mas tudo por tudo é o Espírito Santo. Mas ele, o Espírito Santo, ele é o coração segundo Deus. O Espírito Santo não é aquele Espírito que você imagina que você vai ver, não. É no íntimo do seu coração. Então, se você quer ser uma pessoa de Deus, você tem que pedir discernimento ao Espírito Santo. Só o Espírito Santo que pode te ensinar, te mostrar aos seus olhos, não humanos,
Mas os seus olhos da fé, onde está o pecado, algo que te leva ao pecado. Porque muitas das vezes a gente, muitas das vezes não, vou dizer assim, a gente não enxerga o que é pecado. É o Espírito Santo que nos revela. A gente não sabemos se ele vai levar ao pecado. É o Espírito Santo que nos revela. Então você e eu somos o que somos em Cristo Jesus por causa da intercessão do Espírito Santo que habita dentro de cada um de nós. E aí nós crê que Jesus nasceu, cresceu, foi morto, crucificado e ressuscitou no terceiro dia. É o Espírito Santo que faz com que você e eu proclame isso. E assuma isso para nossa vida. Tanto é que a gente chega ao ponto de sofrer tantas coisas por causa que acredita em Deus. Só de fato se acreditar, você só vai sofrer as consequências. Porque o Espírito Santo, ele santifica os santos. Veja que os santos, eles foi morto, que é morto, sofrer morrendo por Jesus. Não é a pessoa em si, não é a pessoa em si. Eu vou dar um exemplo aqui do meu testemunho. Porque há uns 25 anos atrás, não, há uns 20 anos atrás, ou 15, 17, por aí. Vou botar de 16 a 20 anos atrás. E eu era muito vergonhoso. Muito com vergonha. E não tem essa sabedoria que eu tenho hoje. Nunca tenho essa sabedoria que eu tenho hoje. Mas, hoje eu tenho essa sabedoria. Eu não tive estudo nenhum. Foi o próprio Espírito Santo quem fez com que eu largasse de vergonha de lado, enfrentasse os problemas da vida. Não é fácil, gente. Por isso que seguir Jesus Cristo não é fácil. Por quê? Porque não é todo mundo que quer ser humilhado. É todo mundo que quer ser humilhado, debochado. Porque você vê assim, muitas pessoas, vou colocar os homens, que os homens mais fragilizados nessa parte. Os homens, eles não querem aceitar, tipo assim, acha que seguir Jesus Cristo vai deixar de ser homem. Ah, se chorar, eu não vou ser homem. Tô sendo criança, sendo menino, e se for pra mulher. Ah, se eu igreja ficou mais pra mulher. Não, gente, não é isso. Pelo contrário, quando você se entrega a Jesus, você se entrega, chora, ri, é humilhado. Isso é o Espírito Santo que faz com que você se glorifique em Deus. Porque quanto mais você sofre essas consequências, em santificar, você mais santifica. Então a leitura de ontem, ela vem nos falar, nos revelar esse mistério que muitos acham que é por causa da gente que está na igreja. É por causa de mim que eu estou na igreja, é por causa de mim que eu estou rezando. Eu que decidi estou rezando aqui agora, não. É o Espírito que escolhe cada pessoa para rezar e adorá-lo. Mas se você não conservar esse Espírito que está dentro de você, ele vai ficar no predigui, vai ficar enterrado no seu coração. E aí vai revelar só as coisas, só as maldades. Então, você tem que entender. Para receber o Espírito Santo, para manter o Espírito Santo, é preciso oração, jejum, penitência e estar se esforçando todos os dias para estar em sintonia com Deus, de alguma forma. Se você não tiver sintonia com Deus o tempo inteiro, o dia todo e noite, você não vai conseguir manter o Espírito Santo dentro de você, porque ele vai ser sufocado pelo diabo. E aí você vai transbordar só coisas do demônio. Louvado seja Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Essa leitura é de ontem, que eu não tive tempo como colocar a leitura de ontem, passar para vocês refletir, e hoje refleti para vocês.